Se os tropeiros homenageados na entrada da cidade deram origem à Lapa, o orgulho está todo na história que envolve os heróis citados na placa do quartel, na frase inspiradora do muro, no imponente canhão que guarda a bandeira nacional, no general de espada em punho no meio da praça central. Ainda hoje há várias formas de contar o que foi o Cerco da Lapa. O Museu das Armas da cidade mantém o arsenal que foi usado na batalha durante a Revolução Federalista. E aqui é preciso contextualizar. Essa revolução data de 1894, 5 anos depois do Brasil deixar de ser uma monarquia e se tornar uma república. Foi a guerra civil mais sangrenta da nossa história, deixando 10 mil mortos. Começou no Rio Grande do Sul, com os federalistas se opondo ao sistema centralizador dos militares do governo central. Os chamados Maragatos perderam a eleição e foram para a guerra, em oposição aos republicanos, defensores da recém-criada República. Os Maragatos partiram em marcha em direção ao Rio de Janeiro para depor o presidente Marechal Floriano Peixoto. Mas no meio do caminho haviam os pica-paus do Exército da Lapa. O apelido é por causa das faixas vermelhas no uniforme. A vestimenta mais simples dos Maragatos também está à mostra no museu. O acervo fazia parte da coleção do engenheiro curitibano Osiris Stengel, que doou tudo para a Prefeitura da Lapa. São canhões, metralhadoras, mosquetões, sabres, telégrafo, objetos reconhecidamente usados no Cerco da Lapa. Fotos da época registraram as tropas do general Carneiro preparadas para o combate contra os gaúchos. Nem todos os personagens foram identificados. Essa aqui, mais emblemática, registra o momento da degola de um prisioneiro, um dos gestos mais cruéis da guerra que opôs brasileiros. O exército da Lapa contava com cerca de 600 homens, os federalistas com 3 mil. Nos últimos dias do cerco, teve confronto pelas ruas, frente a frente, com o uso de baionetas e espadas. Deu tempo do Floriano Peixoto se fortalecer. Contratou mercenários, novas embarcações, tanto que dele enviou por mar uma força. Chegaram em Paranaguá e tal. Santa Catarina também, na ilha de Desterro, que hoje é Florianópolis. Então, esses 26 dias aqui deu tempo do Floriano Peixoto tomar um fôlego e continuar a debelar a resistência dos revolucionários. A história virou pano de fundo para um filme lançado em 2016, mas ainda é um episódio importantíssimo para a República Brasileira e desconhecido dos brasileiros. Se nós formos pesquisar na internet, tem lá alguma coisa assim, tal, mas você tem que se aprofundar e pesquisar. Mas assim, nas escolas públicas, municipais, estaduais, não existe isso, porque só eles vão falar assim, digamos, Revolução Federalista e um trecho, uma folha, 2 páginas, uma coisa assim. Mas mais que isso, não tem assim, um estudo profundo e divulgado nas mídias e tudo mais. Agora está saindo mais livros, digamos assim, hoje nós temos um autor que escreveu sobre Tijucas do Sul, temos autores aqui, principalmente o Davi Carneiro, que escreveu muito sobre a Lapa, sobre a Revolução Federalista. Temos o livro do Dr. Ângelo Dourado, que é um médico do lado dos Maragatos, que ele escreveu então a versão dele. Passear pelo centro da Lapa é como visitar um museu. São 235 edificações tombadas pelo patrimônio histórico. Inclusive esse casarão português aqui, que tem um detalhe. Na porta já traz histórias do Cerco da Lapa. Aliás, história não, é marca mesmo. Isso aqui, gente, é tiro daquele tempo. O corpo do general Carneiro foi enterrado na igreja matriz da cidade. Depois, transferido para o recém-inaugurado Panteão dos Heróis, construído em 1944 e hoje em reforma. Outros personagens importantes do Cerco da Lapa também estão enterrados aqui. E também personalidades da cidade que ganharam homenagens pelo Paraná. Vitor Ferreira do Amaral era médico e reitor da Universidade Federal do Paraná. Davi Pacheco, o barão dos Campos Gerais, condecorado combatente na Guerra do Paraguai. Joaquim de Almeida Faria, o presidente Faria,
O governador que abriu as portas para italianos e poloneses imigrarem para o Paraná. E o Baldino do Amaral, veja só, ex-prefeito do Rio de Janeiro e ministro do Supremo Tribunal Federal. Lá se vão 130 anos do Cerco da Lapa. Se é a história do Brasil que você quer conhecer, não pode pensar em deixar de ir para a Lapa.